Bom dia, oitavo ano matutino. Boa tarde, oitavo ano vespertino. Essa é uma aula espelho da semana, que começou dia 7, que era feriado, né? Semana do dia 8 ao dia 11 de setembro. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente estava trabalhando, finalizando o capítulo 6. Então, vamos lá compartilhar as páginas do livro 85, 86, 87 e 88. E tem uma atividade prática na página 89, que eu vou estar explicando para vocês, ok? Então, vamos lá ao compartilhamento. Espero que todos estejam bem e que aproveitem bem essa aula. Ok, então estamos aqui. Criando ilusões espaciais. Os artistas, ao usar o estudo da perspectiva, do desenho, né, em perspectiva, ele cria ilusões espaciais, né? Mas tem outros artistas que usam esses recursos para fazerem obras incríveis, né? Como vocês estão vendo aí, essa obra, essa fotografia aí de um artista. Então vamos lá. Regina Silveira, ela chamou essa obra de Abissal, fez ela em 2010, né? É um vinil adesivo nas paredes pintadas e filtro de luz. É imenso esse trabalho, olha as medidas dele, né? 10 metros por 13 metros, é muito grande. E 57. Então vamos lá. Temos duas perguntas aqui. Quais as impressões ou sensações a imagem lhe causa? Então você vai pegar o seu caderno, colocar a data da aula e responder, ok? Como você acha que essa obra de Regina Silveira foi feita? Pensa aí, como é que ela fez isso aí? Observe que esse homem está em pé, né? E que para baixo também tem a ideia, né, das paredes dessa construção. É muito legal esse trabalho aí. Então vamos conhecer sobre a obra dela. A instalação Abissal, de 2010, foi produzida com vinil adesivo, tinta e filtros de luz. De acordo com a artista, ela mostra o poder que a arte tem de proporcionar novas experiências com a realidade. Olha que interessante. É uma obra que inquieta e desperta o olhar, ainda aguça a curiosidade e convoca o espectador a participar dela. Então, é uma obra que é extremamente ampla nos seus significados, né? Inquieta, porque você se vê diante de uma situação estranha aí, né? Desperta o olhar, porque ela chama a sua atenção, aguça, né, a sua curiosidade e convoca o espectador a participar da obra, né? O uso da perspectiva cria um espaço arquitetônico, provocando uma leitura espacial. Veja os desenhos preparatórios de Regina Silveira, realizados durante seu processo de criação. Então, ao projetar, ao criar algo, né, o artista desenvolve todo um estudo para atingir aquele objetivo que está na sua fase de criação, né? Então, observe que ela fez vários estudos aí de uma perspectiva num espaço ilusório. Aqui a gente tem um espaço bidimensional e, ao mesmo tempo, tem essa sensação de profundidade, né? O rebatimento aqui das janelas, a planta de subida e tudo mais. Então, ela cria toda uma estrutura de desenho para que a sua obra possa dar esse efeito aí que está aqui do lado. Né? Desenhos preparatórios para a produção da instalação. Instalação, como eu já disse para vocês, o artista ele usa vários recursos para, num espaço, numa sala, né, instalar o seu trabalho. Nesse caso aí, ela usou as paredes desse espaço e fez esse vinil com essa ideia de profundidade aí nesse espaço onde ela fez a instalação, ok? É um trabalho muito interessante. Continuando. Outros artistas que usam a perspectiva, né, para dar essa ideia de tridimensionalidade. Então, vamos lá.
Você conheceu a perspectiva, uma técnica que permite ao artista representar uma imagem com a ilusão de profundidade em um espaço que é plano, o papel ou a tela. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Observe a imagem a seguir. Você acha que o artista utilizou a perspectiva na elaboração dessa obra? Então, observando aqui, nós temos lá a igrejinha ao fundo, em tamanho menor. Aqui nós temos o primeiro plano. Nós temos as linhas aqui, ó, de fuga, né? Embora aqui está para lá, veja bem, a perspectiva que essas linhas de fuga aqui, elas não convergem para o mesmo ponto. Enfim, ele usou a ideia da perspectiva, sim, né? Para fazer a sua obra, né? Então, olha aí a riqueza de detalhes. Esse artista chama-se William Hogarth. Chama-se Sátira sobre a falsa perspectiva. Sátira sobre a falsa perspectiva. Então, ele cria uma falsa perspectiva e sátira seria uma ideia de brincar, né? De satirizar, de tirar sarro, enfim, com uma perspectiva que é falsa, ok? É uma gravura, olha, gente, a data dessa gravura, 1754, século XVIII, metade do século XVIII. E gravura é uma técnica muito interessante e trabalhosa, né, para criar todos esses efeitos aí, não só do desenho em si, mas dos elementos da água, né, aqui a ideia do reflexo, os elementos da natureza, as texturas, a sombra, né? Então, a gravura é uma técnica fantástica. Vamos lá, então. Essa gravura, chamada Sátira sobre a Falsa Perspectiva, foi criada por William Hogarth, que nasceu em 1697, faleceu em 1764, e foi criada em 1754 para um panfleto, olha só, gente, uma obra de arte para um panfleto, que abordava a técnica da perspectiva. Nela é apresentada uma cena com exemplos impossíveis da técnica. Por isso é que ele fala falsa perspectiva. Embora os elementos individuais estejam coerentes, o conjunto todo é impraticável. Vejamos os motivos. Eu comentei aqui, rapidamente, que aqui tem uma linha, né, imaginária que vai para um ponto de fuga aqui, porém, se a gente observar aqui, ó, existe uma grande distorção para dar essa ideia aqui dessa lateral, que não combina com essa, né? Então, tem alguns elementos. Esse pássaro aqui, ó, ele está numa árvore ao fundo. A árvore maior deveria ser essa, mais próxima do observador. No entanto, a árvore mais alta está ao fundo. Então, são essas incoerências que tem nessa obra aí. Um outro artista maravilhoso, nós vamos depois, eu vou preparar um trabalho para vocês, é o Escher. O Escher é fantástico. Tá? Então, continuando, vamos ver então quais são esses recursos, né? Aqui ao lado nós temos uma atividade que vocês vão estar fazendo em casa e aqui eu já tenho uma orientação para vocês, ok? Vamos encontrar os erros, como se fosse uma brincadeira, né? Um jogo de 7 erros, que tem nessa imagem. Pela descrição dos seus elementos, será que você consegue descobrir quais são os elementos impossíveis? Eu já falei das árvores, né? E aí está aqui no quadro B, ó, no primeiro quadrinho, tá? Que é a resposta letra B. Então, já mostrando para vocês, que diz lá, a árvore parece desproporcional em relação ao lugar onde ela está. Ok, eu comentei, né, uma outra questão impossível, que era o aumento do tamanho da árvore, ela estando mais distante do observador. O livro aponta aí como o pássaro. O pássaro é desproporcional ao tamanho dessa árvore. Então, nós temos aí, na realidade, 2 erros, né? Continuando. Na segunda imagem, a igrejinha. Observem aqui, ó, a frente, né, está nessa diagonal aqui, enquanto essa torre está em lá, está em outro plano.
Então, aqui existe também um grande erro de perspectiva, né? Ok, letra C. Vamos lá ver a letra C. A frente e o fundo dessa construção são visíveis ao mesmo tempo. Então, não poderia acontecer isso. E aqueles planos também da torre, da lateral, eles estão incoerentes para uma construção, ok? Então, nós podemos visualizar aí mais de um erro. Nessa questão aqui, o homem está na janela, é uma construção alta, ele está numa paisagem distante, mas ele parece do mesmo tamanho. Gente, né, absurda essa ideia dessas duas figuras aí, né? Letra D. Embora estejam distantes, as duas pessoas parecem estar frente a frente, né? E por último, a ideia aqui da bandeira, né? E os animais. Observe que aqui também tem uma outra questão aqui. A bandeira está nesse plano. As árvores estão lá ao fundo. As árvores poderiam estar na frente da bandeira? Então, vamos ver o que diz aqui. Este objeto que está mais próximo do observador aparece atrás das árvores, que estão mais distantes. Então, nós observamos que nessa obra tem várias incoerências no que se refere à perspectiva. Isso porque o artista não sabia desenhar? Não, isso aí ele faz propositalmente. E por isso ele coloca o nome aí dessa obra de sátira, né, da falsa perspectiva. É bem bacana essa obra aí. Ele brinca, né, com o nosso olhar. Com o olhar do observador, ele brinca aí com essas imagens em diferentes planos, mas ao mesmo tempo é como se elas estivessem de forma realista, né? Quais outras perspectivas impossíveis você consegue perceber na imagem? Então você pesquisa e olha com carinho, atenção, eu falei algumas coisas, e escreva aí no seu caderno quais outras incoerências você vê aí nessa obra. E aí vamos falar um pouquinho da dança. Aliás, essa dança, o corpo no espaço, nós vamos falar na próxima aula, na semana. Não, vamos falar hoje, né? Vamos falar hoje para ganhar tempo. Qual o espaço que seu corpo ocupa? Todo corpo, não só o corpo humano, todo objeto, todo corpo ocupa um lugar no espaço, certo? É como o nosso corpo e suas características que nos deslocamos pelos espaços. Conhecer o espaço que ocupamos e como nos movemos e realizamos movimentos é muito importante na dança, que é uma linguagem artística que usa o corpo como instrumento, certo? Então, o artista que trabalha com dança, ele tem que saber exatamente todo o espaço que ele vai usar para trabalhar os seus movimentos na dança. Salia Sanu, 1969, é jovem, de Burkina Faso, é coreógrafo, bailarino e estudou teatro antes de se tornar um dos nomes mais reconhecidos da dança africana. Inspirado por oficinas de dança desenvolvidas em campos de refugiados na África, por meio da organização African Artists of Development, AAD, que utiliza a dança como instrumento de apoio psicológico para populações de refugiados em 8 países africanos. Sanol compôs o espetáculo do Desejo de Horizontes. Então, olha que bacana esse trabalho que ele faz com refugiados. Então, aí eles estão, né, dançando num espaço aí com outros objetos. Cena do espetáculo O Desejo de Horizontes, a coreografia que ele criou em 2016 na França. Tem 4 anos, né? Nós estamos em 2020, recentemente. Esse espetáculo reflete sobre luta, resistência e desejos no exílio. Apresentado por 6 bailarinos, um contador de histórias e 2 jovens refugiados africanos.
traz para o palco o tema do exílio, tanto do ponto de vista territorial, como do isolamento e a perda de identidade dos migrantes que estão em constante deslocamento, além de questionar os conceitos de território e fronteira. Neste espetáculo, Snow mostra nossos desejos, nossa luta, nossa força de luta e de resistência e nos convida a acessá-los. Então ele trabalha aí com esses sentimentos, com essas questões aí dos refugiados, tá? E aí, para atividade prática, né? Nós temos aí, vamos experimentar alguns movimentos. Vocês fazem isso muito em educação física, né? Mas podem fazer também aqui, né? Experimentar alguns movimentos ao som de uma música, mova-se pelo espaço da sua sala, do seu quarto, né? Que formas novas você encontra para se mover? Você está se movendo no plano baixo, no plano alto, no plano médio, né? Que é o plano baixo mais próximo do som, médio, né? Na altura aí um pouco curvado, e alto, alongado para cima, ok? Movimentos em linha reta, em linha curva, para a direita, para a esquerda, diferentes níveis. Olha aqui, ó. Alto quando os pés estamos em pé, médio quando estamos agachados, baixo quando nos movemos com a maior parte do corpo próxima ou em contato com o chão. Experimente dançar essas variações combinando direções e níveis diferentes, tá? Que tal descobrir as histórias de pessoas que se deslocaram de cidades, estados, países ou continentes diferentes? Realize uma pesquisa entre seus familiares e amigos. Procure descobrir as razões que os motivam ou que motivaram a partir de outros espaços. São vários os motivos, minha gente, né? Nós vemos isso na televisão quando os países estão em conflito, quando a região está passando por alguma calamidade, as pessoas se deslocam muito. Então, converse isso, faça uma listinha no seu caderno sobre esses motivos, tá? E escreva, então, as suas descobertas. E aí, vamos lá. Registre o nome do entrevistado, se foi seu pai, sua mãe, seu avô, algum colega, tá? Qual é a origem, qual é o local, né? Pergunte qual meio de transporte, né? Sua avó já saiu do interior, veio para Goiás, né? É isso que está falando nessa questão. A pessoa que você está entrevistando já se mudou de cidade, já se deslocou, qual foi o motivo, né? Peça para o entrevistador que comente quais foram as principais diferenças observadas. Quando ele chegou, né, no local, como ele se sentiu, o que ele achou de diferente, isso é muito comum, até quando você sai de uma escola para outra, né? Os costumes e tudo mais. Elabore uma tabela e registre dados que você conseguiu levantar. Ao final, compartilhe com a turma. Naturalmente que vocês não vão compartilhar, né? Nós vamos até comentar isso, podemos comentar isso em sala de aula. Agora, utilizando os movimentos experimentados na prática 1, escolha uma música relacionada ao tema da migração e crie uma coreografia para representar uma das histórias que você descobriu com a sua pesquisa. Explore sua própria dança, variando o modo como se desloca e se movimenta pelo espaço em diferentes direções e níveis. Ao final, converse, né, com seus familiares, no caso, como foi essa experiência. E a número 4. Vamos fazer desenhos para representar o corpo em tamanho real. Em duplas, vocês vão ter que fazer isso individualmente, né? Use um papel craft. Gente, em tamanho real vai ficar bem difícil para vocês, porque vocês teriam que estar adquirindo esse papel craft na altura, né, do seu corpo. Então, façam tamanho menor no seu caderno, de maneira proporcional, tá? Explore o espaço em diferentes posições, escolha uma posição e permaneça nela, para que você mesma possa desenhar, né? Você não vai desenhar o contorno do seu corpo real, né? Você vai fazer uma silhueta do seu corpo em tamanho menor, certo? Depois é hora de inverter os papéis, para que todos tenham... Aí, no caso, se nós estivéssemos em sala de aula, você desenharia o seu colega. Mas então a atividade é essa: você vai dançar, vai experimentar,
mas você precisa de uma base de pesquisa para saber que tipo de movimento você vai fazer para expressar essa história, né? E depois você vai desenhar no caderno, como se você estivesse contando essa história através do desenho. É isso aí, ok? Qualquer dificuldade, nós temos aí a aula para discutir e comentar sobre isso, ok? Pessoal, passamos pela perspectiva e fomos para a dança, mas a gente está falando em espaço, né? Tem uma relação aí. O artista, quando vai construir, o arquiteto, ele tem que pensar no espaço à sua volta. Assim como nós, quando nos deslocamos, quando nós dançamos, nós temos que pensar no espaço que está à nossa volta. E através do movimento, nós podemos expressar muitas ideias. Então, essa é a proposta da atividade aí que vocês têm para fazer em casa. Ok? Um beijo no coração, fiquem com Deus, espero que vocês tenham aproveitado boa aula. Pesquisem mais sobre ilusão em perspectiva, que tem muita coisa bacana, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.